Os judeus clamam pelo Messias. Estamos sendo informados que no dia 21 de fevereiro de 2023, os judeus de todo o mundo estarão tendo um momento de clamor pela vinda do Messias. Que Messias? Olhando para as 70 semanas de 7 anos cada, da visão do profeta Daniel até a restauração completa do povo de Israel. Daniel 9, 24 a 27. Na 69ª semana, que se cumpriu com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, montado em um jumento, Mateus capítulo 21, versículos 1 a 11. Jesus, o Messias que havia de vir, naquele momento dava início ao processo da sua crucificação e ressurreição e ascensão ao céu. Cumpria-se Daniel 9, 26, a profecia sobre a retirada do Messias do planeta Terra. Após a sua ascensão ao céu, o seu Espírito Santo começou a dar forma à Igreja de Cristo, cujo tempo duraria até a sua retirada da terra, para que o falso Messias esperado pelos judeus se manifestasse, ou venha a se manifestar. Quem está impedindo, ou seja, quem está impedindo a manifestação do falso Messias? Na nossa análise escatológica, a manifestação do falso Messias e o início da construção do terceiro templo só acontecerá depois que a Igreja de Cristo deixar o planeta em arrebatamento. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 6 a 8, lemos: E agora vós sabeis quem está detendo a manifestação, o qual se revelará com toda sorte de injustiça, porque já o mistério da injustiça está em operação. O falso Messias ainda não se manifestou, porque há um que o impede até que do meio seja tirado. E então será revelado o homem do pecado, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e o aniquilará com o resplendor da sua vinda. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 6 a 8. Não tenho dúvida que não há outro que impede a sua manifestação, senão a Igreja de Cristo neste planeta. Alguns acham que é a lei. Porém, a lei, ele a muda todos os dias a seu bel prazer. Mas a Igreja de Cristo é a que lhe impõe medo e receio por ser ela o corpo de Cristo. O Messias de Deus rejeitado pelos judeus. Disse Jesus aos líderes judeus: Eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Outro virá em seu próprio nome, a esse vós aceitareis. Evangelho segundo escreveu João capítulo 5, versículo 43. O Cristo das profecias do Velho Testamento, ou seja, do Velho e do Novo Testamento, predita por Deus em Gênesis 3,15, na semente da mulher, e pelo profeta Isaías sobre a virgem que conceberia e daria à luz um filho, Isaías 7,14, e a Virgem Maria que deu à luz a Jesus, anunciado pelo anjo Gabriel. Lucas capítulo 1, versículos 26 a 35 e Lucas capítulo 2,
versículos 6 e 7. Esse é o Messias verdadeiro de Deus que já veio e completou a sua obra de resgate na cruz, conforme predito em Isaías 53, versículos de 1 a 12. Enquanto os judeus esperam o falso Messias, que é a mesma besta apocalíptica, nós, os cristãos, esperamos a vinda de Cristo, que significa a vinda do Messias, porque a palavra Cristo significa Messias, ou seja, ungido de Deus. Daniel 9:26, a comprovação do Messias que já veio. No primeiro século da era cristã, Jesus veio em forma humana, como prometido em profecia no Velho Testamento, e deu por nós a sua vida na cruz. Ressurgiu dentre os mortos e subiu ao céu. Com o seu Espírito Santo, deu forma à sua igreja como composta de pessoas da sua mesma natureza espiritual, para lhe representar na terra com o seu poder e autoridade sobre os poderes das trevas, com um tempo em torno do qual já dura cerca de 1990 anos, até hoje, ano 2023. Com a vinda do falso Messias esperado pelos judeus, o terceiro templo será construído, e segundo Daniel 9:27, todo o sistema de culto do Velho Testamento será restabelecido por 3 anos e meio. A partir desse tempo, o falso Messias se revelará como o príncipe de Satanás, decepcionando os judeus. Conforme 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 3 e 4, o qual se oporá e se levantará contra tudo o que se refere à adoração ao nome de Deus. Ele fará do terceiro templo o seu trono e se autoproclamará Deus. 2 Tessalonicenses 2, versículos 3 e 4. Segundo a profecia de Daniel 9:27, ele se achará Deus por 3 anos e meio e será aniquilado com a chegada do verdadeiro Messias na sua segunda vinda para as nações. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8. Agentes com a natureza do homem do pecado. 2 Tessalonicenses capítulo 7, ou seja, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 7 a 10. Porque já o mistério da injustiça opera, e então será revelado o iníquo, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 7 a 10. Percebemos que é exatamente isso que já está acontecendo hoje, no Brasil e no mundo. O engano, a mentira, tentando se impor. Uma observação sobre os judeus hoje. Os judeus estão esperando o seu Messias, ou seja, o falso Messias. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 11, fala da dispersão dos judeus, dando espaço nos projetos de Deus para a igreja de Jesus Cristo. Contextualizando Daniel 9:27, Romanos 11:26 e 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8, quando o verdadeiro Messias voltar e destruir o falso Messias, lançando-o no lago de fogo,
os judeus vão reconhecer o verdadeiro Messias quando haverá uma conversão a Cristo em massa dos judeus. Diz Romanos 11, 26. Naquele dia, a visão profética de Daniel, das 70 semanas de 7 anos cada, até a restauração do povo de Israel, se completará. Daniel 9, 24 a 27. O plano de Deus realmente é extremamente maravilhoso.